Retomando esse nosso primeiro encontro sobre o regimento interno da Câmara de Mauá, vamos para as 32 questões que elaborei sobre essa primeira temática. Questão 1. O regimento interno da Câmara de Mauá estabelece que a Câmara tem a função de sugerir medidas de interesse público ao Executivo mediante indicações. A esta função dá-se o nome de letra A, legislativa, B, fiscalizadora, C, controle, D, assessoramento e E, administrativa. A gente viu no artigo 2º tem todas essas funções, né? A legislativa visa a elaboração de normas, lei orgânica, emendas à lei orgânica, né? Leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Então, letra A está eliminada. A fiscalizadora visa tratar da função que o legislativo tem de fazer o controle externo das contas públicas, com o auxílio do Tribunal de Contas. Então, também não é a letra B. A função de controle administrativa é justamente controlar algo. O controle, a função de controle, tem um cunho mais político administrativo. Bate em cima dos vereadores, secretários, mesa e vereadores, né? Prefeitos, secretários. Já a administrativa tem dentro do seu funcionamento interno, organização interna, servidores, regulamentação e estruturação dos serviços e cargos. Então, só sobra o assessoramento. Pelo parágrafo 4º, artigo 2º do regimento, esse é o conceito da função de assessoramento. A função de sugerir medidas de interesse público ao Executivo por meio das indicações. Então, a letra C marcada nessa questão 1, letra D de dado. 2. A Câmara tem funções legislativas, exerce atribuições de fiscalização externa, financeira e orçamentária, controle e assessoramento dos atos do Executivo e pratica atos de administração interna, além de funções julgadoras na forma que a legislação federal impuser. De acordo com o regimento interno da Câmara de Mauá, a função de controle, aqui é o contrário, né? Não trouxe o enunciado, perguntou o nome da função e quer saber se você sabe o conceito. Letra A. Consiste em sugerir medidas de interesse público ao Executivo mediante indicações. Acabamos de ver, né, que essa função é a de assessoramento e não de controle. Letra A, errada. B. A função de controle é de caráter político-administrativo e se exerce sobre o prefeito, secretários municipais, mesa do Legislativo e vereadores, e não se exerce sobre os agentes administrativos sujeitos à ação hierárquica. Esse é o conceito de função de controle. Quando é sobre os agentes administrativos, aí é a função administrativa, né? Então, a letra B já está correta. Vamos ver o que é cada uma das outras alternativas. Letra C. Função que consiste em elaborar e deliberar por meio de emendas à lei orgânica, leis, decretos legislativos e resoluções sobre todas as matérias de competência do município. Essa é a função típica de legislar, né? Função legislativa. D. Função que é restrita à sua organização interna, a regulamentação e a estruturação e direção de seus serviços, regulando-se inteiramente pelo disposto nas normas da Constituição Federal. É justamente a função administrativa, né? Não é tratando dos agentes administrativos, então é controle. Se trata dos agentes administrativos, algo interno da Câmara, é a função administrativa. E letra E. Será exercida mediante controle externo sobre as atividades financeiras e orçamentárias do município com auxílio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Esta é a função fiscalizadora e não função de controle. Então, confirmando, nessa questão 2, a letra C marcada como correta, a letra B de bola, conforme artigo 2º do regimento. 3. Assinale a alternativa correta de acordo com as disposições do regimento interno da Câmara de Mauá. Letra A. Reputam-se nulas as sessões da Câmara realizadas fora de sua sede, inclusive as sessões solenes ou comemorativas. Inclusive não, exceto estas sessões, que aí podem acontecer fora, né? Veja o parágrafo 1º do artigo 3º. B de bola. Na sede da Câmara não se realizarão atos estranhos às suas funções, sendo permitida a sua concessão para atos não oficiais quando houver expressa deliberação do plenário. Perfeito, né? A regra é que não pode utilizar para atos estranhos, mas se o plenário permitir, pode sim ser utilizada para atos não oficiais.
Então, a letra B está correta. Veja o artigo 3º, parágrafo 3º, que contempla esta afirmação. Vamos ver os erros das outras, então. C. Qualquer cidadão poderá assistir às sessões da Câmara na parte do recinto que lhe é reservada, desde que, dentre outras determinações, interpele os vereadores, né? Questione os vereadores, fique gritando lá de cima. Não, né? É ao contrário, não interpele os vereadores. Veja o artigo 4º do inciso 7 desse nosso regimento. D de dado. A Câmara Municipal é o poder legislativo local e, juntamente com o Executivo, exerce o governo do município e é composta por vereadores eleitos bienalmente. Por 2 anos? Não, né? O mandato dos vereadores é de 4 anos, então é quadrienalmente, tá? Letra E. O policiamento do recinto da Câmara compete privativamente à Polícia Militar do Estado. A polícia da Câmara é exercida, é a atribuição da presidência da casa. Essa presidência decide se o policiamento vai ser feito por funcionários ou por agentes civis ou militares, quando são requisitados das corporações do Estado, tá? Então, não é atribuição privativa da Polícia Militar. A Polícia Militar pode atuar se houver requisição do presidente da Câmara. Perfeito? Veja o artigo 5º, por favor. Então, nessa questão 3, a letra ser marcada como correta, letra B de bola. 4. Acerca da sessão de instalação da Câmara Municipal, assinale a alternativa correta nos termos do regimento interno da Câmara de Mauá. Letra A. A sessão ocorrerá no dia 1º de fevereiro, às 11 horas. Não é nem 1º de fevereiro e nem 11 horas. É dia 1º de janeiro, às 10 horas. Letra B. A sessão é considerada uma sessão extraordinária da Câmara. O nome desta sessão não é extraordinária, muito menos ordinária. O nome dessa sessão de posse é de sessão solene, né? Tanto posse dos vereadores, quanto posse do prefeito e do vice, quanto eleição da mesa diretora. C. Para iniciar os trabalhos desta sessão independe do número de presentes. A regra é essa, a instalação da Câmara independe do número de presentes. Perfeito, letra C já está correta na forma do artigo 7º. D de dado, qual é o erro? O presidente desta sessão será o vereador mais idoso dentre os presentes. Será o vereador mais votado dentre os presentes e não o mais idoso. E letra E, a sessão ocorrerá em todas as sessões legislativas em cada legislatura. Esta sessão de instalação da Câmara só ocorre no 1º ano, na primeira sessão legislativa de cada legislatura. Perfeito? Letra E também está errada. Então, nessa questão 4, letra C de concurso. 5. De acordo com o regimento interno da Câmara de Mauá, salvo o motivo justo aceito pela Câmara, caso não ocorra a posse do prefeito na sessão de instalação da Câmara Municipal, prevista para 1º de janeiro às 10 horas, no 1º ano de cada legislatura, para não ter o cargo declarado vago pelo plenário da Câmara, o prefeito ainda terá o prazo de quantos dias? Se for o prefeito ou vice-prefeito, são 10 dias, né? Veja o parágrafo 4º do artigo 7º. E se for o vereador? Vamos já ver na próxima questão. Então, aqui na questão 5, letra A de aprovado no concurso. 6ª questão. A posse dos vereadores eleitos ocorrerá na sessão de instalação da Câmara de Vereadores. De acordo com o regimento interno da Câmara de Mauá, salvo um motivo justo aceito pela Câmara, o vereador que não tomar posse nesta sessão deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, né? Vereador tem 15 dias, prefeito ou vice tem 10 dias, tá? Então, 15 dias na forma do parágrafo 1º do artigo 7º, letra B de bola nessa questão 6. 7ª questão. Imediatamente após a sessão solene de instalação da Câmara, os vereadores reunir-se-ão para a eleição da mesa diretora. Nos termos do regimento interno da Câmara de Mauá, assinale a alternativa incorreta sobre esta eleição. Vamos lá. Letra A. A presidência da reunião permanecerá sendo do vereador mais votado dentre os presentes. Perfeito, né? Ele permanece nessa presidência até que ocorra a eleição da mesa diretora. Então, ele foi presidente na sessão de posse dos vereadores, na sessão de posse do prefeito e do vice-prefeito e também na sessão de eleição da mesa diretora. B. O quórum mínimo de presença para que haja a eleição da mesa diretora é da maioria absoluta dos membros da Câmara, também está correto. Se for para posse dos vereadores e posse do prefeito, independe do número de presentes.
Já quando for passar para a eleição da mesa diretora, aí precisa ter pelo menos a maioria absoluta dos vereadores. C. Os vereadores eleitos para comporem a mesa diretora serão automaticamente empossados. A partir do momento que são eleitos, eles já assumem os trabalhos da mesa diretora. Perfeito também. Letra D. O presidente da sessão convocará um vereador para exercer as funções de secretário durante a eleição da mesa diretora. Também está correto, né? O próprio presidente daquela sessão, que é o mais votado dentre os presentes, vai convocar um dos vereadores para ser seu secretário. Então só pode ser a letra E, não havendo número legal para a realização da eleição da mesa diretora, o vereador mais votado dentre os presentes permanecerá na presidência efetivamente. Não, né? Ele não assume a presidência efetivamente, ele não fica por 2 anos lá. Ele vai ficar no cargo, conforme artigo 8º do regimento, até, chamando sessões diariamente, até que dê quórum de maioria absoluta e seja realizada a eleição da mesa diretora. Tudo bem? Então a letra E está errada. Então nessa questão 7, a única alternativa incorreta é a letra E de escola. 8. A mesa diretora, de acordo com o regimento interno da Câmara de Mauá, se compõe do presidente, primeiro e segundo vice-presidentes e primeiro e segundo secretários. Não tem 2 vice-presidentes e tem 3 secretários. Então letra A já está errada. B. Presidente, primeiro e segundo vice, primeiro, segundo e terceiro secretários. Não tem esses 2 vice-presidentes, tem os 3 secretários. Letra B também está errada. Letra C. Presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários. Muito cuidado se você está vindo do concurso da Câmara de Piracicaba. Em Piracicaba, a Câmara é composta por apenas 4 membros. Presidente, vice, primeiro e segundo secretários. Aqui na Câmara de Mauá são 5 membros, presidente, vice, primeiro, segundo e terceiro secretários, na forma da letra D, tá? Então, muito cuidado para não confundir com o que você estudou em outro concurso, se tiver estudado para o outro concurso, né? E letra E só diz que tem presidente, vice-presidente e secretário, está errado. Então, na forma do artigo 9º, a letra ser marcada como correta, a letra D de dado nessa questão 8. Presidente, vice e 3 secretários. 9. Nos termos do regimento interno da Câmara de Mauá, na hora determinada para o início da sessão, verificada a ausência dos membros da mesa diretora e seus substitutos legais, assumirá a presidência, dentre os presentes, o vereador, letra A, mais votado, B, mais idoso, C, com maior número de legislaturas, D, que mais vezes ocupou a presidência da Câmara em outras legislaturas, e E, que primeiro ocupar a cadeira do presidente, né? Quem chegar primeiro senta. Não, né? Essa disposição também do artigo 9º é de que, se não houver não estiverem presentes nenhum dos 5 membros da mesa diretora, nesta sessão momentaneamente vai ser presidida, momentaneamente pelo vereador mais votado dentre os presentes, tá? Então, nessa questão 9, letra A de aprovado. 10. Os membros da mesa diretora poderão ser destituídos e afastados dos cargos por irregularidades apuradas pelas comissões especiais de inquérito. De acordo com o regimento interno da Câmara de Mauá, a destituição isoladamente ou em conjunto dependerá de, primeiramente, a resolução ou decreto legislativo. Se é algo interno, gente, já é resolução, tá? Então, a letra D e letra E já estão fora. Letra A, resolução aprovada pela maioria absoluta dos vereadores. B, resolução aprovada por 3/5 dos vereadores. Ou letra C, resolução aprovada por 2/3 dos vereadores. Conforme previsto no parágrafo único do artigo 11, o quórum para retirar, para destituir os membros da mesa diretora é de 2/3 dos vereadores, tá? Então, é por resolução e o quórum é de 2/3 dos vereadores concordando com essa saída, tá? Então, nessa questão 10, letra C de concurso. 11. O mandato da mesa diretora da Câmara de Mauá, de acordo com seu regimento interno, será de quanto tempo? 2 anos, né? Batemos isso tanto na lei orgânica quanto aqui no regimento interno. Pelo parágrafo 1º do artigo 12, 2 anos é o mandato da mesa diretora. Então, nessa questão 11, letra B de bola. 12. Consta expressamente no regimento interno da Câmara de Mauá que a eleição para a renovação da mesa diretora da Câmara realizar-se-á no início, letra A, da última sessão ordinária
da segunda sessão legislativa, considerando-se os eleitos empossados a partir de 1º de janeiro do terceiro ano de cada legislatura. Perfeito, essa é a redação do artigo 12, né? Na última sessão ordinária, não é extraordinária e nem solene, tá? É uma sessão ordinária do segundo ano, ou seja, da segunda sessão legislativa, vamos ter a eleição da mesa diretora, que, quando for para tomar posse, vai tomar posse no primeiro dia, no dia 1º de janeiro, do terceiro ano, ou seja, da terceira sessão legislativa de cada uma da legislatura. Tá? Então, letra A já está correta. Letra B, qual é o erro? Da primeira sessão ordinária da terceira sessão legislativa, considerando-se os eleitos imediatamente empossados. Não, né? A eleição ocorre antes e a posse depois. Letra B é errada. C, da última sessão ordinária da segunda sessão legislativa, considerando-se os eleitos imediatamente empossados. Não, aí a posse acontece só depois, no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Então, letra C está errada. D, de uma sessão extraordinária especialmente convocada, não é extraordinária, e sim ordinária, no fim da segunda sessão legislativa, considerando-se os eleitos empossados a partir de 1º de fevereiro do terceiro ano de cada legislatura. É a partir do 1º de janeiro do terceiro ano, mas não de 1º de fevereiro. E letra E, de uma sessão extraordinária especialmente convocada no início da terceira sessão legislativa, considerando-se os eleitos imediatamente empossados. A eleição não é no início do terceiro ano e nem vai ser numa sessão extraordinária, sim numa sessão ordinária, a última sessão ordinária do segundo ano do mandato, né, da legislatura, e a posse acontece no 1º dia de janeiro do terceiro ano. Tá bom? Então, na forma do artigo 12, letra A nessa questão do 12 também, né? Artigo 12, questão 12. Questão 13. O regimento interno da Câmara de Mauá permite a participação dos membros da mesa diretora na comissão. Letra A, de Justiça e Redação. Letra B, Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Defesa do Consumidor e Desenvolvimento Econômico. Letra C, Educação, Cultura, Assistência Social, Patrimônio Histórico, Esportes, Higiene, Saúde Pública, Meio Ambiente e Política Urbana. Letra D, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. E letra E, de Representação. O artigo 15 proíbe os membros da mesa diretora, presidente, vice-presidente e 3 secretários, de ocuparem cargos nas comissões permanentes. Nós temos 4 comissões permanentes, que são as 4 primeiras alternativas aqui. A última alternativa, na letra E, é uma comissão temporária, né? Uma comissão de representação. Então, pode sim ocupar uma comissão de representação quem for membro da mesa diretora. Veja o artigo 15 do regimento. Tá? Então, nessa questão 13, letra E de escola. 14. O presidente é o representante legal da Câmara nas suas relações externas. De acordo com o regimento interno da Câmara de Mauá, cabe-lhe as funções administrativas e diretivas de todas as atividades internas, competindo-lhe privativamente quanto às atividades legislativas. Muito cuidado aqui, aquela situação que eu lhe chamei a atenção. O artigo 17 tem 4 classificações. Quanto às atividades legislativas, quanto às sessões, quanto à administração da Câmara e quanto às relações externas. Uma destas apenas é quanto às atividades legislativas. Todas são atribuições do presidente, mas apenas uma é quanto às atividades legislativas. Me acompanhe. A competência para a letra A, determinar ao secretário a leitura da ata e das comunicações que entender convenientes. É atribuição do presidente fazer essa determinação, mas não quanto às atividades legislativas, e sim quanto às sessões, tá? Tá no inciso 2, a linha B do artigo 17, confira lá. B, atribuição de chamar a atenção do orador quando se esgotar o tempo a que tem direito. Também essa atribuição é quanto às sessões. Durante a sessão, o presidente tem essa atribuição. Ainda no inciso 2, a linha H, cabe ao presidente isso quanto às sessões e não quanto às atividades legislativas. C, superintender o serviço da Câmara. Não é nem de atividade legislativa e nem quanto às sessões, e sim quanto à administração da casa. Está lá no inciso 3, na linha B do artigo 17. Então, letra C também não é. D de dado. Comunicar aos vereadores com antecedência mínima de 24 horas a convocação de sessões extraordinárias. Aqui sim é quanto às atividades legislativas. O inciso 1, a linha A, prevê
nesse artigo 17, que é competência do presidente fazer essa comunicação quanto às atividades legislativas. Letra D é o nosso gabarito. Vamos ver a letra E, representar sobre a inconstitucionalidade das leis ou atos municipais. Essa representação é a atribuição do presidente, sim, mas não quanto às atividades legislativas, e sim quanto às relações externas. Então, não vamos marcar a letra E. Então, pelo artigo 17, por toda a sua estruturação, a letra ser marcada como correta, letra D de dado. 15. O regimento interno da Câmara de Mauá prevê que anunciar a ordem do dia e submeter à discussão e votação a matéria dela constante é competência do presidente da Câmara quando? Então, está lá nos trabalhos, anunciou a ordem do dia e submeteu à discussão e votação. Essa é a atribuição do presidente, mas é a atribuição dele. Quanto às atividades legislativas, quanto às sessões, quanto à administração da Câmara, quanto às comissões ou quanto às relações externas da Câmara, né? Não tem nem quantas comissões aqui, né, no artigo 17. Mas tudo bem, precisava ter 5 alternativas. Na forma do artigo 17, inciso 2, a linha E, essa atribuição do presidente é quanto às sessões. E dá para entender isso, né? Está no meio da sessão, na ordem do dia. Vai botar para deliberação, para discutir e votar a matéria, é quanto às sessões. Então, às vezes, dá para fazer essa interpretação também. Tudo bem? Então, nessa questão 15, letra B de bola, na forma do artigo 17, inciso 2, a linha E. 16. Nos termos do regimento interno da Câmara de Mauá, o presidente da Câmara ou seu substituto não terá voto. Letra A. Na eleição da mesa diretora, quando tiver eleição da mesa, ele vai votar sim. Tá? B de bola. Quando a matéria exigir para sua aprovação o voto da maioria simples dos vereadores, aí não. Se é matéria geral, o presidente só vota se tiver empate. Então, o artigo 19 tem essa determinação. Letra B já está errada, né? E é o que devemos marcar, porque ele não vota nesse caso. C. O presidente vota quando a matéria exigir para sua aprovação o voto da maioria absoluta dos vereadores. Quando exige maioria absoluta ou 2/3, como consta aqui também na letra D, aí sim o presidente vota. Então ele vai votar tanto na letra C quanto na letra D. E letra E, quando houver empate em qualquer votação em plenário. Aí ele vai votar para desempatar. Tá bom? Então, na forma do artigo 19, a letra C marcada é a letra B de bola. Seguindo, questão 17, fazer a chamada dos vereadores ao abrir-se a sessão compete, nos termos do regimento interno da Câmara de Mauá, ao presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário ou terceiro secretário. Essa atribuição, na forma do artigo 24, inciso 1, é do primeiro secretário. Tá bom? Então, letra C nessa questão 17. Anderson, eu tenho que entender melhor isso. Cara, não tenho que entender. Vai nesses artigos, faz a leitura e tenta massificar, se você ainda tiver tempo, né? Minha recomendação é que você faça a massificação de outros conteúdos. Concluiu tudo, aí você vem para as competências, porque aí competência é muito. E aí só se você tiver mais tempo para fazer essa compilação. Então, questão 17, letra C. Questão 18. A competência de redigir e transcrever as atas das sessões secretas cabe, nos termos do regimento interno da Câmara de Mauá, ao também primeiro secretário. Também está no artigo 24, mas no inciso 7. Tá? Então, nessa questão 18, também vamos marcar a letra C. 19. Anotar o tempo que cada vereador usar da palavra é competência nos termos do regimento interno da Câmara de Mauá. Aqui já não é mais do primeiro secretário, sim do segundo secretário, conforme artigo 25, inciso 2. Tá? Então, questão 19, letra D de dado. 20. As comissões são órgãos técnicos da Câmara Municipal constituídas por vereadores em caráter permanente ou transitório e destinadas a proceder a estudos, emitir pareceres sobre processos em pauta, realizar investigações, podendo, para realizar de suas atribuições específicas, consultar a assessoria jurídica da Câmara. Nos termos do regimento interno, a Câmara de Mauá possui, letra A, 4 espécies de comissões. A gente viu, o regimento apresenta 3 espécies de comissões, né? Permanentes, de representação e as especiais. As especiais podem ser de acompanhamento ou de inquérito. Mas aí são 3 conforme o regimento, né? Então não são 4, está errado.
Letra B, 5 comissões permanentes? Não, são 4 comissões permanentes. C, 2 espécies de comissões. Aqui o regimento não apresenta como 2 espécies, e sim como 3 espécies. E aí tem que copiar o que está no regimento, são 3 espécies de comissões. A essência são de 2 espécies, mas, pelo que consta expressamente, no parágrafo 1º do artigo 29, são 3 espécies. Letra D, 3 comissões especiais. Nas comissões especiais nós só temos 2 tipos, ou de acompanhamento ou de inquérito. Letra D errada. Então só pode ser a letra E, 4 comissões permanentes. Perfeito, o artigo 29, parágrafo 1º, traz essa redação. Então na questão 20, letra E de escola. 21. Cada comissão permanente da Câmara Municipal de Mauá é composta, nos termos do regimento interno, por quantos vereadores? 3, né? Bem direto também. O próprio parágrafo 1º do artigo 29 também traz essa informação. Então, na questão 21, são 3 vereadores, letra E de escola. 22. As comissões permanentes, logo que constituídas, reunir-se-ão para eleger os respectivos presidentes, secretários e membros e deliberar sobre o dia da reunião ordinária e a ordem dos trabalhos. De acordo com o regimento interno da Câmara de Mauá, os membros das comissões serão destituídos se não comparecerem a quantas reuniões? 10 reuniões ordinárias intercaladas, 15 reuniões ordinárias intercaladas, 3 reuniões ordinárias consecutivas, 5 reuniões ordinárias consecutivas ou 2 reuniões extraordinárias consecutivas. O parágrafo 3º do artigo 31 dispõe que são 5 diretas, ordinárias apenas, não tem nada das extraordinárias. São apenas 5 reuniões ordinárias consecutivas, não fala de intercaladas. Então, se o parlamentar faltou hoje, na próxima semana, se ele não faltar, então começa a recontar novamente essas 5 reuniões. Tá? Então, tem que ser seguidas e não intercaladas. Então, nessa questão 22, letra D de dado. Questão 23. Compete à Comissão de Justiça e Redação, nos termos do regimento interno da Câmara de Mauá, algo que é voltado ao controle de constitucionalidade, à análise da legalidade apenas. Não vai entrar na essência da matéria, né? Letra A. Manifestar-se sobre os assuntos entregues à sua apreciação, quanto ao seu aspecto constitucional, legal ou jurídico e quanto ao seu aspecto gramatical e lógico. Perfeito. O artigo 34 traz essa atribuição da Comissão de Justiça. Já é nosso gabarito, né? Letra B, vamos ver. Emitir parecer sobre todos os assuntos de caráter financeiro, atinentes à realização de obras e serviços públicos pelo município ou concessionárias, além daqueles que dizem respeito à defesa do consumidor e desenvolvimento econômico. Já é uma comissão de finanças, não tem nada a ver com a Comissão de Justiça, né? Está no artigo 35, essa atribuição é da Comissão de Finanças, que tem um monte de nome, né? Orçamento, obras, serviços públicos, defesa do consumidor e desenvolvimento econômico. Então, letra B é dessa Comissão de Finanças. C. Fiscalizar a execução do Plano Municipal de Desenvolvimento Integrado. Também é dessa Comissão de Finanças, né? O artigo 42 traz mais essa atribuição para essa Comissão de Finanças. D. Emitir parecer sobre os projetos referentes à educação, ensino, artes, patrimônio histórico, esportes, higiene e saúde pública e obras assistenciais, bem como sobre questões relacionadas ao meio ambiente e política urbana. Já direciono, né, gente, ao conteúdo da comissão. Tem a comissão que é de educação, cultura, assistência social, patrimônio histórico, esportes, higiene, saúde pública, meio ambiente e política urbana. Então, é desta comissão essa atribuição, e não da Comissão de Justiça, que é mais formal, analisa mais as formalidades e não a materialidade. Letra E, emitir parecer sobre projetos referentes a assuntos relacionados à sua área de atuação. Essa é da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, né? Da sua área de atuação, dentro de Direitos Humanos e Cidadania. Na área de Justiça e Redação é mais, repito, a área técnica, a área de formalidade, né? Constitucionalidade, legalidade, juridicidade. E também quanto à questão gramatical e lógica, tá? Então, nessa questão 23, a letra se marcada como correta, letra A de aprovado.
24. De acordo com o regimento interno da Câmara de Mauá, emitir parecer nas proposições referentes às alterações urbanísticas e ao plano diretor cabe a qual comissão? A comissão de inquérito, especial de inquérito, não é nem comissão temporária, né? Então já tira. Letra B, de finanças, orçamento, obras, serviços públicos, defesa do consumidor e desenvolvimento econômico? Ah, professor, não sei. Passa para tentar encontrar alguma melhor. C, de educação, cultura, assistência social, patrimônio histórico, esportes, higiene, saúde pública, meio ambiente e política urbana. Olha como fala de urbano aqui, né? Você consegue atrair essa atribuição para essa comissão. Então já é a letra C, conforme artigo 44, né? De defesa dos direitos humanos e cidadania não é dessa comissão e muito menos da especial de acompanhamento também não é, tá? Então na forma do artigo 44, a letra se marcada como correta nessa questão 24, letra C de concurso. Questão 25. Conforme o regimento interno da Câmara de Mauá, salvo decisão em contrário do plenário, a comissão deverá exarar parecer a contar da data do recebimento da matéria pelo presidente da comissão no prazo de, a regra é de 15 dias, né? A gente viu isso, o artigo 47 apresenta essa disposição. A regra, cada comissão tem um prazo de 15 dias para dar seu parecer. Então, nessa questão 25, letra B de bola. 26. Acerca da tramitação de proposições pelas comissões, assinale a alternativa que contenha informação correta quando se tratar de matéria de iniciativa do prefeito em que tenha sido solicitada urgência na forma prevista pelo regimento interno da Câmara de Mauá. Letra A. O prazo para a comissão exarar parecer será de 15 dias a contar da data do recebimento da matéria pelo presidente da comissão. 15 dias é o trâmite padrão, acabamos de ver no artigo, na questão anterior, né? Para quando houver urgência, o prazo dessa urgência é de 6 dias para cada uma das comissões. Então, já está errada essa alternativa. B. O presidente da comissão terá o prazo de 3 dias para designar relator a contar da data do recebimento da proposição. Se fosse numa tramitação normal, o prazo é de 3 dias sim, mas como é de urgência, o prazo vai ser de 2 dias para designar esse relator. Letra B já está errada também. Letra C. O relator designado terá o prazo de 4 dias para apresentar parecer, fim do qual, sem que o parecer seja exarado, o presidente da comissão avocará o processo e emitirá o parecer. Quando for em regime de urgência, aí são só 2 dias. Quando for com o relatório normal para dar parecer, o relator tem 7 dias. Então, 4 dias já estaria errado. Letra D. Findo o prazo para a comissão designada emitir parecer, o processo será enviado a outra comissão ou incluído na ordem do dia, sem o parecer da comissão faltosa. Exatamente, se deu o prazo, manda para frente. É isso que o parágrafo 7º do artigo 47 determina, não fica esperando mais não. Letra E. O processo não poderá permanecer nas comissões por prazo superior a 12 dias e, ultrapassado este prazo, será incluído na ordem do dia da primeira sessão ordinária. O prazo máximo é 18 dias, não são 12, tá? Então tem 6 dias em uma comissão, pode ter mais 6 dias em outra, quanto mais 6 dias em outra. No máximo 18 dias e não 12, como consta aqui. Eu trouxe uma tabela para lhe auxiliar nessa tramitação das comissões, espero que lhe ajude, né? Para você saber o tempo nas comissões, a regra é de 15 dias em cada uma, mas se houver urgência é de 6 dias em cada, somando todas no máximo 18 dias. Se for numa tramitação normal, a designação do relator deve acontecer em 3 dias. Se for no regime de urgência, a designação tem que ser em 2 dias. O prazo que o relator tem para dar seu parecer no regime normal é de 7 dias. Se for no regime de urgência solicitado pelo prefeito, são 2 dias apenas. E terminados os prazos nas comissões, o regime normal ainda admite a criação de uma comissão especial com 3 membros para emissão de parecer em 6 dias, para só depois, se tiver o parecer ou não, incluir na ordem do dia. Se for no regime de urgência, não tem possibilidade de criação dessa comissão especial, vai direto para a ordem do dia para a tramitação dessa matéria. Tudo bem? Aqui tem essa tabela, espero que facilite para você. Então, nessa questão 26, a letra a ser marcada como correta, letra D de dado. 27.
As comissões permanentes reunir-se-ão ordinariamente ou extraordinariamente. Nos termos do regimento interno da Câmara de Mauá, letra A, as reuniões ordinárias ocorrerão uma vez por quinzena, semanal, então a letra A já está errada, uma reunião por semana. Letra B, as reuniões extraordinárias ocorrerão por convocação de quaisquer de seus membros. A convocação tem que acontecer ou pelo presidente da comissão ou pelo presidente da Câmara, não pode ser de qualquer dos membros. C. As reuniões extraordinárias podem ocorrer por convocação do primeiro secretário da mesa diretora. Não é qualquer membro da mesa diretora, apenas o presidente da mesa diretora, que é o presidente da Câmara. Tá? A letra C também está incorreta. Letra D. As reuniões ordinárias ocorrerão uma vez por mês. Errado, né? É uma vez por semana. E letra E. As reuniões extraordinárias podem ocorrer por convocação do presidente da Câmara. Podem ser, não é só por ele, mas podem ser pelo presidente da Câmara, como pode ser também pelo presidente da comissão. Então, pelo artigo 53, essa é a letra que vamos marcar na questão 27, letra E de escola. 28. Salvo expressa deliberação em contrário aprovada pelo egrégio plenário da Câmara, as comissões especiais de acompanhamento, conforme o regimento interno da Câmara de Mauá, serão compostas, essas comissões especiais de acompanhamento, de 3 membros também, né? A regra é de 3 membros, seja nas comissões permanentes, seja nessas comissões especiais de acompanhamento. Veja o parágrafo 1º do artigo 54. Então, questão 28, letra E. 29. Salvo deliberação por parte da maioria absoluta dos membros da Câmara e de acordo com o regimento interno da Câmara de Mauá, não será criada comissão especial enquanto estiverem funcionando concomitantemente pelo menos também 3, né? O máximo permitido, a regra, é de 3 comissões especiais ao mesmo tempo. Se precisar criar mais, aí, e as outras não se encerrarem o prazo de validade delas, aí por maioria absoluta é possível criar, permitindo a maioria absoluta, né, é possível criar mais outras comissões especiais. Então veja o parágrafo 4º do artigo 54 que você encontra esta informação. Então, na forma desse artigo, a letra ser marcada como correta na questão 29, letra E de escola. Questão 30. As comissões especiais de acompanhamento serão constituídas através de requerimento escrito e apresentado por qualquer vereador durante o grande expediente e aprovado pelo egrégio plenário, e terão suas finalidades devidamente especificadas, cessando suas funções quando finalizadas as deliberações sobre o objeto proposto. Nos termos do regimento interno da Câmara de Mauá, salvo se houver solicitação de prorrogação do prazo deferido pelo presidente da Câmara, a comissão especial de acompanhamento será declarada extinta se deixar de concluir seu trabalho dentro do prazo estabelecido ou se não se instalar dentro do prazo de... Então, essa comissão de acompanhamento ela vai se extinguir se não concluir o seu trabalho dentro do prazo estipulado ou se não se instalar, ou seja, nem começar os trabalhos dentro do prazo de 10 dias após a nomeação de seus membros. É o que determina o artigo 55, tá? Então, analise esse artigo, confira essa informação para marcar nessa questão 30 a letra C como correta. Questão 31. Para a apuração de fato determinado e por prazo certo, a Câmara de Mauá, nos termos do seu regimento interno, poderá criar comissões especiais de inquérito, com poderes investigativos próprios das autoridades judiciais, mediante requerimento de 1/3, né, gente? Falamos isso que o artigo 56 ainda exige a aprovação do plenário, só que o STF determinou que essa exigência é inconstitucional porque fere o direito das minorias, mas é o que consta expressamente, né? Esse tipo de questão caiu num concurso da Assembleia de Roraima no ano passado, por isso que eu sempre bato nesse tipo de questão, para você saber qual é o quórum mínimo para se abrir uma CPI, tudo bem? Então, nessa questão 31, letra D de dado. Última questão, questão 32. De acordo com o regimento interno da Câmara de Mauá, cabe ao plenário deliberar sobre todas as matérias de competência da Câmara Municipal. Compete ao município, por intermédio da Câmara Municipal e sanção da chefia do Executivo, legislar sobre. Olha essa situação. A gente trabalhou também dessa mesma forma lá na lei orgânica. Há algumas atribuições aqui no regimento que são de competência da Câmara com sanção do Executivo, com sanção do prefeito, né? Estão no artigo 62, e outras atribuições que são privativas da Câmara que não precisam da sanção do prefeito, dispensam a sanção do prefeito.
e estão no artigo 63, tá? Vamos lá. Letra A, tributos municipais. Os tributos precisam ser instituídos por lei, se é por lei, precisa de sanção do prefeito. Então, o artigo 62, inciso 1, já traz essa disposição, já é a letra que precisamos marcar. Os outros, letra B, a organização dos seus serviços administrativos da Câmara. Precisa ser apenas por privativa, competência privativa da Câmara, não precisa de sanção do prefeito, né? Letra C, julgamento do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores. Imagina julgar o prefeito e esperar que ele concorde com isso. Negativo, né? Então, não passa pelo prefeito esse julgamento. D, tomada e julgamento das contas do prefeito e da mesa diretora, a mesma essência também. Ele está prestando contas e depois ele vai confirmar as contas deles, não faz sentido. E letra E, concessão de título de cidadão honorário, também é uma atribuição privativa da Câmara, não precisa da sanção do prefeito, e estas disposições da letra B até a letra E estão no artigo 63, faça essa conferência lá, por favor. Então, essa questão 32, letra a ser marcada como correta, letra A de aprovado no concurso da Câmara Municipal de Piracicaba, tá? Assim encerramos esta nossa primeira aula de regimento interno, espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, mande mensagem no WhatsApp para mim que estarei à disposição. Se inscreva nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, Professor Anderson Rocha, para acompanhar a divulgação de mais vídeos sobre os concursos públicos. Um abraço e estou à disposição para fazer com que você acerte todas as questões de legislação nessa sua prova. Até mais.